segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas na Liberdade FM. Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteschi. Precisa alocar um rádio para o seu evento, para sua feira ou empresa? A Vox Telecom tem a solução ideal para suas necessidades em radiocomunicação. Ligue agora no 479-9773-4040 e fale com um dos nossos consultores. Fazemos a manutenção especializada em venda dos aparelhos, além de locação de rádio Motorola e Hytera. Ligue agora no 479-9773-4040. A Vox Telecom está sempre na frente. Serviçama, pinturas, residências e industrial, sempre com qualidade e comércio de tintas. Serviçama, há 4 décadas, trabalhando com confiança e responsabilidade. Ligue 999-868578. 999-868578. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora Liberdade Notícias, na apresentação de Valmir Forteschi. Doze horas e 7 minutos, 12 horas e 7 minutinhos. Boa tarde para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto. 3 filhos, genro, 6 netos, irmãos, demais parentes e amigos. O seu corpo está sendo velado na Capela do Cruzeiro, de onde será o féretro nesta sexta-feira, às 9 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Joanita de Oliveira Melo, conhecida por João. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Maria de Lourdes Neppel, com 75 anos de idade, ocorrido ontem, às 20 horas e 30 minutos, na Fundação Hospitalar, em Rio Negrinho. Deixe lutados, esposo. Onze horas e 10 minutos, 12 e 10. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Hora de Meteorológica, e nós estamos agora com a umidade do ar em 66%, uma temperatura externa em 22 graus e a sensação térmica é a mesma, 22 graus. Então tá tudo igual. E segundo essa estação meteorológica, 0 km de vento. Não tem vento, né? Não tem nenhuma brisa aí para ajudar nesse dia. Eu já comentei contigo o tempo, comentei a temperatura e agora eu vou falar para você do meu apoiador cultural. Claro, tem o apoio cultural do Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você tem todos os benefícios do Plano Laier, certo? E com descontos e vantagens aqui no nosso comércio local. Então você pode usar o cartão no Plano Laier para ter o seu desconto. E lembra que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Então ligue agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Laier, o apoio e segurança que toda a família merece. Quero aproveitar também para falar para você do Box Rap do Jorginho. Sim, você tem. Hoje é quinta-feira, né? Já se foi a quarta-feira, mas dá tempo de lavar aquele carro para manter ele bem enraladinho e bem organizado para o final de semana. Tudo isso lá no Box Up do Jorginho. O telefone para você agendar a sua lavação é 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão.
Quero mandar um grande abraço também pro pessoal da Academia do Teles, né? O Teles está sempre ouvindo aqui, acompanhando o jornalismo da Liberdade. Muito obrigado. E o pessoal está sempre lá orientando, né, os professores, orientando as pessoas para que tenham aquela saúde perfeita, né? E o resto, como é que é? O resto não tem pressa, o resto que não interessa. O importante é a saúde, né? Um grande abraço aí para o pessoal da Academia do Teles. Agora você vai... Então é isso, eu quero falar para você que eu tenho essa parceria com o pessoal com o pessoal da Missão Social Águias, e eles estão sempre arrecadando roupas, calçados, né, e alimentos e dom para quem realmente precisa, né? Eles vão ter evento lá no Missão Social Águias, mas amanhã vão vincular aí uma entrevista com o Marcel, né? Então quero avisar que se você tem algum item que você possa e que você queira doar, não tem problema. O telefone é 99978-8677. Eu falei 99978-8677. Lembro também que agora estou com uma parceria com o pessoal da Pastoral Social da Paróquia São José, lá de Serra Alta. Grande abraço, Padre Claudemir. O Padre Claudemir me falou o seguinte, que eles cuidam lá de 63 famílias carentes dentro da região aí do bairro. São 63 famílias, é muita gente, né, meu amigo? Pensa só. Vezes 4 pessoas, já dá quase 250 pessoas que eles atendem. E o padre me contou lá que eles estão precisando de alimentos básicos para manter os estoques em dia, né? Então o que é? Arroz, feijão, açúcar, café, bolacha para as crianças. Tem que ter um agradinho para as crianças lá. Então se você pode fazer uma doação, não se preocupe. Pegue, leve e deixa ali na secretaria da paróquia. É muito fácil, já passa ali em frente à Fiação São Bento, faz a sua entrega, né? E deixa lá. E alimentos bons, não vai levar coisa vencida lá, coisa boa mesmo, tá certo? Ah, mas eu quero doar umas 5, 10, 15, 20 cesta básica, preciso fazer uma doação maior, não tem problema. Entra em contato com o padre Claudemir lá no 3635-0685. Eu falei 3635-0685, que é o telefone lá da paróquia. Utilizar a via, deverão desviar pela rua Max John, consequentemente, sentido a Sociedade de Cantores 25 de Julho em Harlem, para se deslocar a Ecoflex e região. Trânsito de veículos leves será liberado apenas sentido Dona Francisca Ecoflex. Os motoristas que saiam sentido Ecoflex, rodovia SC 418, deverão utilizar sentido a Zenha Harlem, consequentemente pegar a rua Max John e sair próximo à Avenida dos Imigrantes. O Departamento de Trânsito agradece. Tenham todos uma ótima tarde. Obrigado, Fortesc. Então você ouviu as informações do Eduardo, né? Sempre trazendo as novidades do Detru e informando aqui o pessoal, os nossos motoristas, né? O pessoal que ocupa essas vias. Mais uma vez, muito obrigado ao Eduardo, né? E toda aquela gurizada do Detru. Estão sempre muito atentos ao que vem acontecendo no município. E o João tá falando, né? O que o João quer falar? Vamos para coisa com as participações. Fala aí, João. Bom dia, Fortesc. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade. Fortesc, é o João do bairro 25 de Julho. Ô, Fortesc, só uma pergunta. Não existe uma lei aí de trânsito aí em São Bento sobre os caras ficar manobrando o caminhão no meio da rua aí? Que nem aqui no morro da... Já digo, estacionamento da Condor aqui. Os caras manobram o caminhão no meio da rua ali, Fortesc, não tem nem aí pra quem tá... Eu sei que os caras estão trabalhando, a empresa devia de fazer um pátio pra eles. Mas a gente também tá trabalhando. De hoje um caminhão trancou a rua lá, Fortesc, que eu tinha um horário marcado no centro aí. Minha sorte, que eu retornei e passei por outra rua. Até falei pro rapaz do Detru, ele mandou denunciar pro Eduardo ali, que eles não podem ficar fazendo manobra no meio da rua ali. O cara simplesmente abandonou o caminhão no meio da rua, foi lá fechar baú de caminhão e conversa com um, conversa com o outro. Eu virei a volta e saí. Teve gente que ficou na fila ali, mas eu calculo que o cara ficou uns 15 minutos ali, Fortesc, com esse caminhão no meio da rua. Alguém do Detru ali ou da polícia podia ver esse tipo de coisa e colocar umas placas ali, porque tá feio ali. Os caras estão fazendo pátio de rua. Beleza, Fortesc? Valeu, João. Vou encaminhar a sua reclamação lá pro Eduardo para ver o que ele responde com relação a isso aí. Mas eu acredito que não possa, né? Você tá vindo baderna, esse trem, né? O que vai ficar fazendo manobra aí para tomar... Só faltou parar para tomar um chimarrão catigrado, então, né? Olha, você contar, ninguém acredita, né? Vou encaminhar a sua mensagem já aí pro pessoal do Detru
para que o Eduardo possa responder para amanhã, para nós, essa pergunta que amanhã que é sexta-feira. Mas é um negócio bem interessante, você tem que ligar mesmo, e aí faz parte das pessoas que faz parte para que os nossos agentes vão lá e façam as multas. Aí ficam reclamando, né? Aí ficam me multando, só faz um monte só causa transtorno, né? Ninguém pode causar transtorno para as pessoas. Quem está participando aqui também é a nossa... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue na liderança isolada da corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto, de acordo com nova pesquisa Poder Data, divulgada nesta quinta-feira, dia 4. O petista se manteve com 44% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 35%. Na pesquisa anterior da mesma empresa, o chefe do executivo tinha 37%. Ciro Gomes, do PDT, oscilou 1 ponto para cima e chegou a 7%. A senadora Simone Tebet, do MDB, também cresceu abaixo da margem de erro, de 3% para 4% das intenções de voto. André Janones, do Avante, se manteve estacionado nos 2%. 2 candidatos apareceram com 1% cada. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Emael, do DC. Os demais candidatos não pontuaram. Em votos válidos, de acordo com os números apresentados pelo Poder Data, Lula chegou a 45%, o que não é suficiente para uma vitória no primeiro turno. Para vencer sem a necessidade de segundo turno, é necessário que o petista supere os 50% dos votos válidos. No segundo turno, ao contrário do que foi detectado no primeiro, Bolsonaro teve uma oscilação positiva, também dentro da margem de erro. De acordo com o estudo, Lula vence Bolsonaro por 50% a 40%. Na pesquisa anterior, o resultado era 51% a 38%. Os dados foram coletados de 31 de julho a 2 de agosto de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 322 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o intervalo de confiança de 95%. O registro no TSE, BR 08398 de 2022. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. 12 horas e 25 minutos, então você ouviu aí as pesquisas com o Paulo Motorim, né? Vamos aguardar ver o que acontece. Quem está ouvindo também aqui é a Solange Fugiato, boa tarde, a Sol tá na audiência, né, Sol? Já falei, Sol, precisa mais Sol aí nesse turismo, né? Precisa mais Sol aí nessa fundação cultural dessa cidade, né? Tá certo, grande abraço, minha querida Sol. E é que eu quero conversar, quem tá falando, o Jurandir tá aqui, né? O Jurandir que diz aqui, o Rua Jaraguá, estamos ligados. No Cacareco, tá certo, né? Não é fácil, né? Ele tá lá, o pessoal da Rua Jaraguá tá sofrendo, tiveram na Câmara de Vereadores, aí sofre com isso. Tá, inclusive, né, que foi a nossa presidente que ela atendeu eles no final e conversou com os pessoal da Rua Jaraguá. Preciso ver com ela o que foi encaminhado com relação a isso. Quem tá ouvindo, olha, o Lula, quem tá ouvindo aqui é o Luiz Carlos Pedroso, ele já festejou lá, Lula na liderança. Tá certo, Pedroso? Já temos que dar as eleições 2022. Então, 12 horas e 26 minutos. Tive uma reclamação aqui agora com relação à saúde, mas como eu já tinha sido encaminhado às 11h30, mas hoje por conta aí das agendas que estavam muito pesadas, não consegui ver, né? Então, houve um problema de atendimento de novo ali naquela Cruz Vermelha. Já não é a primeira vez que eu recebo reclamação, e eu sei que o pessoal está me ouvindo aí na Cruz Vermelha, nessas questões aí, dessa Cruz Vermelha. Inclusive, até algum médico ali que anda falando bobagem ali, né? Anda fazendo besteira. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira o pedido de tramitação de urgência para uma proposta que libera a venda de medicamentos em supermercados e similares.
O projeto de lei em questão é o PL 1774/19, de autoria do deputado Glaustin Focos, do PSC. O mérito do texto ainda aguarda a avaliação dos parlamentares na casa. A proposta é defendida pelo setor varejista, interessado em ampliar a cartela de produtos colocados à venda, e enfrentou uma dura disputa, que terminou em 225 votos favoráveis à urgência contra 222 contrários. Para ter o trâmite agilizado, a pauta precisaria de mais de 257 votos, porque o regimento exige maioria absoluta nesse tipo de votação. A liderança do governo Bolsonaro, por exemplo, tinha se posicionado inicialmente a favor do requerimento de urgência, mas diante das dissidências na própria base aliada, acabou mudando de posição e liberando os correligionários para votarem como quisessem. Foi o que ocorreu também com as siglas PSD, PSDB e Cidadania. Votaram pelo não os partidos da oposição PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, e mais alguns membros do campo da direita liberal. Por outro lado, as legendas PL, PP, União, Republicanos, MDB, PSC, Podemos, Novo, Solidariedade, Avante, Patriota, PROS e PTB defenderam o voto pelo sim. A deputada Alice Portugal, do PCdoB, que é farmacêutica de formação, argumenta que o projeto deixa as pessoas em situação mais vulnerável. Isso porque, diferentemente das farmácias, os supermercados não oferecem profissionais qualificados para tirar dúvidas sobre esse tipo de produto. Ela lembra que a lei brasileira impõe, por exemplo, a obrigatoriedade de as farmácias manterem farmacêuticos plantonistas no estabelecimento. Você sair do padrão de alguma assistência na farmácia para nenhuma no supermercado faz uma diferença gigante na saúde das pessoas. Há anti-inflamatórios que geram hemorragias, né? Há descongestionantes nasais que podem levar a glaucoma, né? Há medicações que são usadas secundariamente para o emagrecimento, né? Que geram outros tipos de problemas pancreáticos, hepáticos. Na mesma linha, a oposição sustentou que o PL não corresponde ao interesse público e que, por isso, não merece uma tramitação rápida. No que se refere ao mérito, os parlamentares do segmento apontaram diferentes problemas no conteúdo da proposta, principalmente o risco à saúde. Órgãos como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Conselho Federal de Farmácia fizeram uma série de alertas sobre os riscos da proposta. De acordo com a pesquisa feita pelo setor de farmácias, em parceria com o Datafolha, 90% dos brasileiros se automedicam e 47% fazem isso ao menos uma vez por mês. Já 25% cultivam esse hábito todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. A prática preocupa especialistas, isso porque a conduta custa ao Sistema Único de Saúde, o SUS, um total de 60 bilhões de reais ao ano em tratamentos de danos causados por medicamentos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos. Como você ouviu essa questão do Douglas Matos, é muito importante de prestar atenção, né? Ficar ligado, ficar de olho nesse lance aí com relação a essa questão dos remédios, porque medicamentos, já vários doutores passaram por aqui e sempre nos orientam, né, que não é bom tomar medicamento sem orientação médica. Mas parece que o lobby quer vender, né? Não quer nem saber o que a pessoa usa ou deixa de usar. Vamos agora então ao primeiro bloco de apoio cultural. E aí eu já volto para trazer mais assuntos. Eu tenho na minha pauta, quero falar sobre aquela questão que aconteceu ontem lá da audiência pública, sobre a revisão do plano diretor, que iniciou ontem, então na quarta-feira, às 19h30, aqui em São Bento do Sul. Quero falar um pouco sobre esse assunto e trazer mais alguns comentários. E cadê o ouvido no lance aí? Eu já volto. Esta programação tem o apoio cultural de... Tal deixar o seu carro novo de novo? Lavação interna e externa. Polimento e cera. Rua das Neves, 1020, na 25 de julho. Agende que buscamos o seu veículo. Nosso WhatsApp é 997765723 ou 996582838. Lavação do Jorginho é a diferença que brilha.
Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Precisa alocar um rádio para o seu evento, para sua feira ou empresa? A Vox Telecom tem a solução ideal para suas necessidades em radiocomunicação. Ligue agora no 479-9773-4040 e fale com um dos nossos consultores. Fazemos a manutenção especializada em venda dos aparelhos, além de locação de rádio Motorola e Hytera. Ligue agora no 479-9773-4040. A Vox Telecom está sempre na frente. Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Joanita de Oliveira Melo, com 60 anos de idade, ocorrido hoje às 4 horas da manhã no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados esposo, 3 filhos, genro, 6 netos, irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela do Cruzeiro, de onde será o féretro nesta sexta-feira, às 9 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Joanita de Oliveira Melo, conhecida por Jô. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Maria de Lourdes Neppel, com 75 anos de idade, ocorrido ontem às 20 horas e 30 minutos na Fundação Hospitalar em Rio Negrinho. Deixe lutados esposo, filhos, genro, noras, netos, um bisneto, irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela Parque da Colina, município de Rio Negrinho, de onde será o féretro às 15 horas e 30 minutos, seguindo para sepultamento no cemitério do bairro Lençol, em São Bento. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Maria de Lourdes Neppel, mais conhecida por Lourdes. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Então, para você que ligou o rádio agora, é claro, você está ouvindo Liberdade Notícias, com esse aqui que vos fala, Valmir Forteschi, da apresentação O Paladino da Notícia, né? Tá certo. Lembrando que sexta-feira nós temos o Love Night com a professora Clarissa a partir das 22 horas. Não podemos esquecer disso aí, com certeza. Outro ponto que eu quero comentar com você, o pessoal tá meio curioso, né? Mas ontem não teve jornalismo, Forteschi, o que é que deu? Me atropelaram? Não me atropelaram. Eu acho que o pessoal hoje, durante a manhã, já participaram aqui, o ouvinte, né? Você que está me ouvindo, já participou aqui com o Paulo Rogério, que está em casa também lá ouvindo, e já notou a diferença agora em alguns locais. Eu estava com dificuldades, né, de chegar, porque nossa antena estava muito ruim. Daí foi trocado ontem a antena, pessoal da técnica veio aqui, fizemos um dia de manutenção, então para você ficar bem informado do que aconteceu. Já fizeram a troca da antena, voltamos para aquele sistema que se chama de pé de galinha, né?
o triângulozinho, e parece que já melhorou então essa questão. Tivemos aí participações durante a manhã de ouvintes mais de longe, que não participavam, e estão participando agora, sintonizados lá no radinho, né? Isso que é bom. Ali perto do bairro Estância era uma difícil, antigo bairro Estância era uma dificuldade, sempre ali dava uma fugida no carro, já voltou ao normal. Passamos ontem lá na Coab do Mato Preto com o Dimas, né, Dimas? E estava lá excelente também, né? Pegando, que é um raio. Então parece que agora começou a dar uma melhorada nessa questão aqui da nossa transmissão. Lembrando que tudo isso dentro da conformidade técnica que a Anatel pede, né? E que o projeto técnico da rádio pede. Mas a gente consegue entregar pelo menos um sinal aí de maior qualidade. Então já fica esclarecido qualquer dúvida com relação a esse assunto. É só me procurar aí que eu respondo. Quem está participando comigo também é o Vilmar Ferraz. Boa tarde para você também, Vilmar. E o Joacir Santos, boa tarde. O Joacir esteve lá na audiência, Joacir. Sabe que eu fiz a fotografia, não olhei para todo mundo, acabei não vendo. Quem está olhando para mim aqui, quem está participando comigo é o Dico, né? Confirmando a audiência sempre. O Dico, ela está na portaria lá aqui ouvindo a Liberdade FM e o jornalismo. Então foi assim, né? Ontem aconteceu a primeira audiência pública sobre a revisão do plano diretor aqui em São Bento do Sul, né? Isso aconteceu lá no auditório que estava completamente lotado, é verdade, né? E o evento começou às 19h30 ali no auditório da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo Leopoldo Sharper. Durante o encontro, a população teve a oportunidade de conhecer o anteprojeto de lei e após a reunião foi aberto um prazo, de 45 dias para que todo cidadão possa tomar conhecimento da nova lei e dar sua opinião, propondo condições, supressões ou alterações. Os presentes conheceram de perto as ações, né? Para a melhor compreensão e aplicação da legislação urbanística, o processo de revisão do plano diretor participativo foi dividido em 2 projetos de leis complementares específicos, o plano diretor e a de lei de ordenamento territorial. Então é importante o pessoal procurar aí no site da prefeitura e se você quer fazer, se você não concorda, quem gosta pelo menos disso, né, dá uma olhada e dá a sua opinião. Porque depois que for alterado, não adianta ficar reclamando, né? Não adianta reclamar essas questões com relação não. Então na audiência pública foram apresentados aí todos os detalhes da revisão do plano diretor, com o seu histórico e todas as fases foram cumpridas e as que ainda serão realizadas também, né? Em especial, nessa audiência de ontem, foram repassados detalhes sobre como a sociedade pode ler e entender o anteprojeto do plano diretor e da lei do orçamento legislativa, emendas de minha autoria à Lei de Diretrizes Orçamentária 2023. Eu quero destacar, entre as emendas aprovadas, 2 em especial que têm um significado bem importante. Há muito tempo, em Santa Catarina, nós estamos trabalhando para carimbar 1% da receita corrente líquida do Estado destinado à assistência social, para que os municípios catarinenses possam ter a política social com mais apoio por parte do Estado, seja do ponto de vista da habitação, dos programas sociais, seja do ponto de vista também do funcionamento do CRAS, do CREAS, da cesta de alimentos, dos auxílios que as famílias, que as pessoas em situação de vulnerabilidade mais precisam. Nós demos um passo importante nessa conquista, porque nós garantimos na Lei de Diretrizes do ano que vem que a assistência social não esteja dentro do teto de gastos do Estado. No cálculo do orçamento, ciência e tecnologia, educação e saúde já não estão, mas a assistência social também passa a ter direito ao investimento maior. Basta que o próximo governo assim decida. Então é um passo bem importante porque nós criamos o ambiente para fazer com que isso possa acontecer, que é a ampliação do financiamento para a política assistencial em Santa Catarina. E um outro aspecto também extremamente importante e que as mulheres sabem o quanto isso é necessário,
quando uma mulher se depara com um laudo de oncologista com câncer de mama ou de colo, as mulheres mais pobres têm dificuldade de fazer um bom tratamento pela ausência financeira, pela dificuldade de se manter. Então, nós conseguimos também aprovar uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que prepara para o orçamento do ano que vem, né? Nós conseguimos garantir que haverá um programa de prevenção e tratamento ao câncer de colo e de mama às mulheres catarinenses. Então, é um passo bem importante na luta pela saúde, um passo bem importante justamente naquele momento onde as mulheres mais estão fragilizadas, sobretudo aquelas que têm uma condição financeira mais precária. Então, 2 grandes conquistas, além das emendas à cultura e também à economia solidária que nós conseguimos aprovar. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Você deve, no mínimo, conhecer alguém que utiliza torrent para baixar arquivos da internet. Essa é uma maneira de ter acesso a filmes, séries, músicas, jogos e diversos outros conteúdos. Essa estrutura permite o compartilhamento de dados sem a necessidade de um servidor central, ou seja, ocorre de pessoa para pessoa. Sendo assim, o torrent é conhecido como um sistema descentralizado e horizontal. De acordo com informações na página do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o download desses arquivos, quando tiver finalidade de uso pessoal, não configura crime no Brasil. Os principais programas que gerenciam e executam os arquivos torrent são o uTorrent e o Stremio. O Instituto lembra que a Justiça Brasileira já analisou diversos casos envolvendo esse tipo de download, mas apenas foram julgados como crime com base na Lei de Direito Autoral, aqueles casos em que as pessoas responsáveis pelos downloads lucraram com a pirataria de forma direta ou indireta. Segundo o IDEC, nesses casos a multa pode chegar a 3.000 vezes o valor adquirido de forma ilícita. Ou seja, se alguém fez o download de um filme e o comercializa por R$10, se descoberto, poderá pagar uma multa de R$30.000 e ainda ter os equipamentos apreendidos. Também existem casos em que os condenados tiveram de cumprir pena de 3 meses a 4 anos de reclusão, com base no artigo 184 do Código Penal. Na compreensão do IDEC, o consumidor de mídia digital não pode sofrer consequências jurídicas semelhantes às pessoas que realizam cópias desses conteúdos em larga escala para obter lucros. O órgão ainda defende que seja feita uma revisão na atual legislação que trata sobre os direitos autorais, a fim de democratizar o acesso à tecnologia e ao conhecimento, considerando elementos fundamentais para a inclusão na atual sociedade da informação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Então você viu aí a locução do Daniel Lamir e acompanhou a matéria, eu achei bem interessante, né? Não é crime. Se mandar de um para o outro não é crime. O que não pode é comercializar, não pode é cobrar. Nada mais justo também, porque se cobrar, tem que pagar o direito autoral, porque os artistas sofrem com isso. Você pode ter certeza que as pessoas que gravam, beijo para nós aqui, o pessoal que grava os spots, coloca a voz à disposição, são os locutores de rádio, seja comercial, comunitário, que for, essas pessoas são profissionais, né? Elas têm família para sustentar e tudo. Ninguém pode trabalhar de graça. E aqui no nosso país, aqui nós temos essa pira de querer tudo de graça, né? Não pode funcionar assim. As pessoas têm que pagar, nem que seja um pouquinho, mas tem que pagar. Dona Elza aí tá brava que não chegou ao jornal, mas essa semana tivemos um problema de gráfica lá, Dona Elza, mas com certeza o rapaz, o Jackson já deve estar fazendo a entrega desse jornal para chegar, nem que chega um pouquinho mais atrasado. Nessa semana chega no horário também. Xaropinho também passando para confirmar a audiência. E essa nossa live aqui, né? Lá vai, volta, né? Faz parte, né? Largar de bom modo de falar desse troço aí.
O que eu ia falar? Eu quero falar o seguinte, me passaram aqui, não que esqueça, hoje é dia do padre, né? Então um abraço aí, que tá aqui, o Dimas mandou para mim, hoje é dia 4 de agosto, é dia do padre. Um grande abraço pro padre Tagliari, um abraço aí pro padre Claudemir, parabéns a todos os padres aí, né? Então é pela vocação do sacerdócio. Então um abraço aí a todos os padres que participam conosco e que estão sempre envolvidos aqui também, nos ajudando e nos apoiando aqui na Liberdade FM. Deixa eu pegar aqui bem certinho o nome, para não esquecer. Nós temos o padre Luciano Toller, aqui do Centro Puríssimo Coração de Maria, grande abraço, parabéns pelo seu dia, né? E claro, o padre Claudemir e o padre Antônio Tagliari, que estão sempre nos prestigiando aqui também. 12 horas e 57 minutos, eu vou encerrar hoje aqui o Liberdade Notícias. Claro que vai dar uma esfriada de um dia para o outro, temos mais comentários, tinha mais comentários para fazer, mas eu volto para comentar amanhã. Porque amanhã, sexta-feira, a gente faz um resumão da semana, quero ver com relação a essa questão que está acontecendo aí, com relação a essa questão aí da saúde, né? Temos um outro problema aí, tem um pessoalzinho da educação aí falando que não devia, né? O pessoal está falando aí sobre que está faltando produto dias, produto aquilo, conversei com o secretário e não é bem assim que está acontecendo não. Então tem que parar de fazer intriga no reino. Eu quero dizer para vocês que assim, a gravação ele serve de celular serve para os dois lados, né? Daqui a pouco alguém grava as pessoas falando essas mentiras, chega ao conhecimento da imprensa, chega ao conhecimento da sociedade e depois não adianta chorar o leite derramado. Então agora você fique aí, ouça o Bola na Trave com o Almir Dias. Eu encerro por aqui o Liberdade Notícias e volto amanhã para trazer mais novidades, né? Vou conversar aqui com o nosso pessoal e agora mais feliz, né? A rádio pegando um pouco melhor aí nos cantões da nossa cidade, isso que é o importante. Muito obrigado aí para você que me acompanhou e até amanhã com mais um Liberdade Notícias. Bola na Trave, o momento esportivo do Jornal Liberdade. Muito boa tarde, amigos ouvintes, aqui do Liberdade Notícias, Almir Dias. Muito obrigado para você da live, muito obrigado para você da live e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. 2 jogos pelo Municipal de Futsal da Primeira Divisão. Às 19h30 entram em quadra SD São Bento Cred e Vila Real Mecânica Pauli. Logo depois, às 20h.